Bom dia a todos e a todas. Hoje é 30 de julho de 2025, são 9 horas e 30 minutos. Eu sou Paulo Urbinati, biólogo e entomologista do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública. Vamos dar início ao 17º Ciclo de Atualização em Zoonose e Saúde Pública 2025. Esse evento ele será realizado e transmitido, né, pelo canal oficial da Faculdade de Saúde Pública. Esse 17º ciclo de atualização em zoonose é uma parceria desde 2008 entre o Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública e a Divisão de Vigilância de Zoonose da Prefeitura Municipal de São Paulo. Esse ciclo, tradicionalmente, ele é realizado na última quarta-feira do mês e hoje, dia 30 do 7, será realizado a quinta palestra do ciclo. Eu gostaria de agradecer à comissão. Aliás, a comissão é formada por mim e pela professora Tamara Lima Câmara, do Departamento de Epidemiologia da faculdade, pelo colega Gladson, analista da Divisão de Saúde e Zoonose. Gostaríamos de agradecer à Comissão de Extensão e Cultura, CSEX, né, da Faculdade de Saúde Pública, e a Divisão de Produção Digital e Tecnologia da Faculdade de Saúde Pública, pelo apoio. As próximas palestras serão dia 27/8 e terá como tema saúde, a educação e comunicação em saúde, estratégia transformadora da zoonose. Com o Tiago Souza, consultor técnico do Ministério da Saúde. Depois, a segunda palestra, nós vamos ter a segunda palestra vai ser sobre... Não estou conseguindo ler. Caramba. A segunda palestra vai ser com a doutora Rafaela Bruno, da Fiocruz, do Rio de Janeiro, que vai falar sobre um jogo que pode ser aplicado em sala de aula sobre Zika, sobre a arbovirose Zika. Isso. Então, a segunda será essa. A palestra de hoje a primeira palestra será sobre ecoepidemiologia da leptospirose urbana, com Frederico Costa, professor do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. A segunda palestra será, né, sobre a vigilância, prevenção e controle de leptospirose no Brasil, com a Lídice Ximenes Fonseca, consultora técnica também do Ministério da Saúde. Um aviso, né? Esses temas que vão ser apresentados hoje também é de grande importância aí na saúde pública, e cada palestrante terá 40 minutos para expor seu tema. O Federico Costa, ele é bacharel em Ciências Biológicas, formado pela Universidade Nacional do Rio de Janeiro, pela Universidade Nacional de Rio Quarto, Argentina, Possui mestrado em controle de pragas e impacto ambiental pela Universidade Nacional de São Martim, da Argentina, doutor em Biotecnologia e Medicina Investigativa pelo Centro de Pesquisas Gonçalo Muniz, Fundação Oswaldo Cruz, da Bahia, é pesquisador visitante do Centro de Pesquisa Gonçalo Muniz, desenvolve pesquisa na área de ecoepidemiologia de leptospirose, atualmente é professora adjunto da Universidade Federal da Bahia, no Instituto de Saúde Coletiva, e também atua como professor permanente na pós-graduação em saúde coletiva, professor permanente da pós-graduação em Ecologia, Teoria e Aplicação de Valores, pesquisador visitante da Universidade de Allen, nos Estados Unidos, e da Universidade de Liverpool. Desenvolve como conselheiro na Organização Mundial da Saúde a estimativa de carga mundial da leptospirose. Tem experiência interdisciplinar em determinantes ecológicos e sociais, saúde, epidemiologia, biotecnologia, microbiologia, revisão sistemática de literatura e estratégia de prevenção de doenças infecciosas, com foco em doenças zoonóticas e determinação ambiental, incluindo mudanças climáticas. Tem capítulos de livros, tem vários artigos publicados em congresso e é revisor de várias revistas científicas. Então, Federico, mais uma vez, em nome da comissão. O sotaque é um pouquinho diferente. Eu espero que não atrapalhe a compreensão de vocês. Vou tentar falar diferente, falar devagar. Eu venho da província da Córdoba. A gente fala rápido, mas eu vou tentar me controlar. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre ecoepidemiologia da leptospirose urbana. Eu vou focar
vou dar um pouco mais de foco à transmissão relacionada aos roedores reservatórios, mas também vou incluir nessa apresentação componentes ambientais e na transmissão humana, para poder ter um contexto mais geral. E penso finalizar com algumas estratégias de prevenção que tem funcionado, que a gente tem avaliado em Salvador, Bahia, né? Então esse trabalho é feito todo em Salvador, e mas com parcerias, com um grupo interdisciplinar. Para quem não está familiarizado com leptospirose, a leptospirose está relacionada a uma bactéria que se chama Leptospira. É uma espiroqueta. Aqui a gente vê a foto dela, né? Ela é pequena, tem uma elevada diversidade, com mais de 60 espécies, muitos sorovários, que são tipos da leptospira. Essas espécies estão adaptadas a reservatórios diferentes, existe uma elevada diversidade de reservatórios animais, né? Mas os principais são os ratos. Mas a gente também tem outros, como são cachorros, cães, morcegos, animais silvestres, né? Bastante. Ela é considerada uma doença zoonótica, porque ela é transmitida por estes animais. A leptospira ela coloniza os rins desses animais e ela é excretada na urina. E as pessoas se infectam quando entram em contato com essa urina ou com o animal. Mas isso que chama, essa via de transmissão se chama via direta. Mas a via principal é a via indireta, que é quando a urina excretada por esses animais contamina o solo e a água. Então, ela não é só uma doença zoonótica, ela é também considerada uma doença de transmissão ambiental. E cada vez mais a gente vê o papel dessa transmissão ambiental na epidemiologia dessa doença. Essa bactéria também tem a capacidade de sobreviver na água e no solo entre dias a semanas e, em alguns casos, até meses. E ela tem a capacidade não só de infectar as pessoas através de feridas que as pessoas têm quando entram em contato com o solo e na água, mas também de penetrar a pele, né? Especialmente quando a pele tem alguma abração ou está com algum tipo de ferida, né? Mas ele também tem a capacidade de penetrar a pele. Então, isso é especialmente importante quando as pessoas têm uma exposição mais prolongada ao solo e água contaminada. É uma doença que tem uma carga importante mundial. São mais de 1 milhão de casos que acontecem no mundo inteiro e mais de 60 mil mortes. Esse é um estudo que foi solicitado pela Organização Mundial de Saúde, que a gente fez em colaboração com diversos grupos mundiais, né? E a gente vê que a maior parte da carga da doença ele está focada nos trópicos. Isso se deve a dois padrões específicos. Um é climático, porque climas tropicais favorecem a proliferação e a presença de roedores reservatórios, mas também a sobrevida da leptospira no ambiente, uma vez que ela sai do reservatório. A leptospira tradicionalmente era considerada uma doença de transmissão rural, principalmente associada a algumas atividades como eram exposições, como o cultivo de arroz, onde as pessoas têm que entrar em contato com água, com ambientes alagados durante muito tempo. Mas esse padrão epidemiológico tem ido mudando com o tempo. E atualmente, o, o padrão que a gente vê mais frequentemente, inclusive no Brasil, é um padrão urbano, especialmente em áreas vulneráveis, né, como são áreas que a gente chama de favela aqui no Brasil, né, e onde temos problemas de saneamento básico e as pessoas entram em contato principalmente com águas contaminadas, né? Principalmente contaminadas com água de esgoto, e são cursos de água que já têm sido poluídos e onde nós temos uma elevada presença de roedores. Isso é importante porque atualmente 1 bilhão da população urbana mundial reside que quase um quarto da população reside em áreas que a gente consideraria de favelas no Brasil. Então, isso mostra um pouco da quantidade de pessoas que estão suscetíveis a esse problema de saúde. Então, nesse contexto específico, de áreas urbanas, o nosso grupo de trabalho, nosso grupo de pesquisa, junto com outros, tem caracterizado um padrão epidemiológico específico. Então, esse padrão se caracteriza por uma transmissão associada com chuvas, né? Então, nós vemos na figura direita
superior, o número de casos em vermelho, e nós vemos a precipitação em azul. E nós vemos que esse número de casos acompanha a precipitação. Essas epidemias que são, enfim, ou são os picos estacionários, eles acontecem sempre nas mesmas regiões. Por exemplo, em Salvador acontece na parte leste, que é a parte que tem menor indicadores socioeconômicos e onde nós temos maior nível de pobreza, menor estrutura de saneamento. Então, essas comunidades, elas enfrentam, são as mesmas comunidades que enfrentam ano atrás ano esses picos sazonais, né, essas epidemias de leptospirose. Nesse ambiente, nós temos um cerebro único, o cerebro, cerebro Copenhagen, que está associado à transmissão por ratos. E nós não temos estratégias de prevenção efetivas ainda. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais na frente. Então, como o nosso foco hoje estava mais voltado para a questão dos roedores de transmissão, vou falar um pouquinho sobre a importância da vigilância sentinela para a leptospirose, né? Então é importante conhecer não só o padrão epidemiológico nos humanos, mas também um pouco da ecologia dos animais que habitam nesse espaço, que podem transmitir a doença. Em Salvador nós temos três, né? Principalmente ratos norbérgicos, a ratazana, o camundongo, os músculos domésticos, e de Delfos, que a gente chama de gambá aqui na Bahia. Então, a gente, quando começou esse estudo, em algumas décadas atrás, começamos a pesquisar qual deles seria o responsável pela transmissão da leptospirose no ambiente urbano. Alguns estudos epidemiológicos e outros moleculares mostraram que tem, dentre eles, nós temos ratos norvégicos, que ele transmite uma ele é reservatório de uma leptospira, que se chama Leptospira interrogans, que ela é patogênica. E nós também temos o gambá, que é responsável pela transmissão de Leptospira santa rosae, que é outra leptospira patogênica. Enquanto que nos músculos a gente não tem achado camundongo de leptospiras patogênicas no nosso ambiente. Mas como isso se relaciona com as pessoas, né? Então, nós temos, desde 1996, uma vigilância ativa em hospitais de Salvador. Vigilância ativa significa que temos equipe nos hospitais, identificando os pacientes, caracterizando os quadros clínicos, coletando amostras, e nós observamos que esse mesmo cluster, né, de leptospira é o que está associado com os casos humanos de leptospira. Então, o que nós temos aqui, entre dados moleculares, ecológicos e epidemiológicos, é o principal reservatório, que é o ratos norbérgicos, a ratazana, né? Enquanto que o gambá, enquanto tem a potencialidade de transmitir, ele não tem sido relevante em termos de número de casos associados a a esse genotipo específico da bactéria. Então, o que a gente fica é que nós temos um serovar específico, uma bactéria específica, que é Interrogans, Copenhagen, e um principal reservatório, que é o rato norueguês. Então, dentro desse sistema mais simplificado, né, pensando que no ambiente silvestre nós temos muitos reservatórios, muitos tipos de bactérias, mas no ambiente urbano nós temos um principal reservatório, ratos noruegos, a gente pensaria que seria mais fácil poder eh, definir estratégias de prevenção, né, porque é um ambiente mais simplificado. Entretanto, nós temos várias complexidades que dificultam, trazem desafios na prevenção da leptospira. Por exemplo, nesses ambientes nós não sabemos, em teoria, se nós conseguíssemos controlar a população de roedores, poderíamos prevenir a contaminação ambiental e a transmissão da leptospirose. Entretanto, a gente não tinha anos atrás dados sobre a efetividade dos programas de controle de roedores, nós não conhecíamos bem a ecologia e a dinâmica da transmissão da leptospira nesse ambiente. Nós sabíamos muito pouco da dinâmica da leptospira na água e no solo, o que acontecia uma vez que saía do rato, e perguntas também sobre infecção aos residentes. Então, o que vou mostrar hoje é um pouco do caminho que a gente construiu para resolver essas perguntas chaves e como elas podem nos informar estratégias de prevenção. Eu vou pular isso aqui, porque eu acho que é um pouquinho mais específico, mas só para vocês entenderem um pouco do trabalho que a gente fez, nós, para poder responder essas perguntas, temos trabalhado em mais de 10 áreas, comunidades vulneráveis, né, durante quase 15 anos consecutivos, onde a gente fez estudos simultâneos, ecológicos, ambientais, epidemiológicos em humanos e de engajamento comunitário. Então, nós, dentro dos estudos ambientais e ecológicos, nós fizemos amostragem de roedores, mais de 1.500 roedores nesse período de tempo.
onde fizemos necrópsias, coletamos os tecidos, fizemos vários estudos sobre eles, né? Nós trabalhamos também a contaminação de solo e água, mais de 1.200 amostras, onde nós fizemos análises moleculares com genes específicos que são presentes em leptospiras patogênicas, né? Então, não só as leptospiras, a gente não está interessado em leptospiras saprófitas, aquelas que vivem no ambiente sem causar doença, mas naquelas bactérias leptospiras que causam a doença, as patogênicas. E também, associados aos estudos ecológicos ambientais, nós fizemos estudos de corte. O que são estudos de corte? São estudos onde nós acompanhamos a população que vive nessas comunidades a cada 6 meses ou cada um ano e pedimos para tomar amostra de sangue, fazer perguntas sobre as reposições, né? Então a gente pode avaliar que pessoas se infectaram nessa área e podemos conectar a transmissão dessas pessoas, a infecção dessas pessoas aos determinantes da ecologia dos roedores, da contaminação do ambiente, a outros comportamentos das pessoas, etc., né? E além disso, nós trabalhamos com uma forte mobilização e engajamento comunitário. Quem trabalha em comunidade sabe da dificuldade de poder fazer pesquisa e prevenção nessas áreas, né? Então, para poder a gente trabalhar e poder gerar informações que sejam úteis, nós temos que trabalhar junto com a comunidade e com problemas de saúde que sejam de prioridade da comunidade. Então, nós trabalhamos com mais de 9 associações, participação comunitária de mais de 950 jovens nesse processo, né, com capacitações, etc. Vou falar um pouquinho sobre isso. Então, esse é o modelo de transmissão da lepto, que a gente, como era muito complicado, fizemos um modelo matemático, que eu não vou entrar em detalhes sobre eles, mas vocês pensem que o que a gente quer saber de tudo isso, da dinâmica dos ratos, é basicamente qual é a capacidade da população de ratos de contaminar o ambiente. Então, eu vou querer saber número de nascimentos, de morte, como se transmite a leptospira dentro deles, que proporciona infectados, quanto eles secretam no ambiente, mas tudo isso junto, separado, é difícil de colocar. Porque a gente quer um número único que permita entender a contaminação dos ratos, quantos ratos contaminam o ambiente. Então, por isso geramos esse modelo bem complexo, e a gente, após vários anos de estudo, nós percebemos que não existiam flutuações temporais na densidade dos ratos. O que significa isso? Que os ratos têm elevadas taxas de nascimento e eles não mudam entre o verão e o inverno. E aqui em Salvador a gente não tem muita mudança temporal, né? Então esses picos que a gente vê na transmissão da leptospirose em humanos não está associada a picos na abundância dos ratos, porque os ratos estão sempre em elevada abundância. Nós observamos que cada fêmea podia gerar até 80 filhotes por ano, então uma taxa de nascimento muito elevada, mas na vida dessas comunidades para os ratos também é muito difícil, assim como as pessoas. E 75% desses filhotes ele morre antes dos 3 meses. Nós observamos que 80% desses ratos estava colonizado pela bactéria Leptospira patogênica, então 8 a cada 10 ratos tem a capacidade de transmitir a leptospira. Então, se você vê um rato na comunidade, ele quase com certeza está infectado. Nós observamos que existem diferentes vias de transmissão entre os ratos. Os ratos podem se infectar a leptospira através da transmissão sexual, através da transmissão vertical da mãe para o filhote, mas a principal via de transmissão deles é ambiental, assim como as pessoas. Então, eles se infectam principalmente através de ambientes contaminados, quando eles estão em contato com água e com sol. Tudo isso para falar que essas populações de ratos elas têm a capacidade de gerar uma quantidade de leptospira que vai entre 100 mil a 10 milhões de leptospira, que a gente quantifica aqui como genoma equivalente, mas leptospiras em geral, né? A cada dia nesse ambiente. E isso varia de população para população, dependendo da densidade, etc., né? Mas então nós temos elevada excreção, e essa excreção tem uma variação espacial, mas não tem uma variação temporal, o que é interessante, né? Então, a variação temporal que a gente vê no humanos não está associada à contaminação do ambiente pela população de ratos. Está associada principalmente a outros fatores que eu vou falar na frente, que são da hidrologia e do ambiente. Então, a gente colocou todas essas informações, né, dos ratos para entender, e aqui a gente vê como é a variabilidade espacial, né, nessas comunidades. Pensa que essa comunidade é uma comunidade pequena, tem 0,2 quilômetros quadrados.
E quanto mais vermelho, temos mais ratos, né? E temos mais capacidade de contaminação ambiental. Então, vemos que temos áreas específicas que têm maior contaminação ambiental e, em geral, elas batem com as áreas que têm maior transmissão de leptospira em pessoas. E após todos esses anos de estudos, nós geramos uma série de modelos bem complexos, estatísticos, tudo isso para falar que, independentemente da transmissão, da prevalência de leptospira nos ratos, da quantidade de leptospira que excreta, o que mais importa na transmissão aos humanos é a densidade dos ratos. Então, aquelas áreas com maior densidade dos ratos são as áreas que têm maior risco para transmissão aos humanos. Então, o que a gente tomou após mais de 15 anos de estudos é que, basicamente, a densidade é o maior proxy, o maior, como chama, indicador do risco da transmissão aos humanos, né? E que isso depende muito geograficamente e está muito localizado nos fundos dos vales, né? Então, em Salvador nós temos uma geografia que é de morros e de fundo de vale, de quebradas, né? Então, nas fundos das quebradas, é onde temos maior densidade, onde temos também maior transmissão da leptospira. Então, como isso se relaciona com o ambiente? Então, como essas populações de roedores podem ter a capacidade de contaminar o ambiente? Então, nós fomos e fizemos uma grande avaliação dos solos e das águas nessas comunidades, nessas favelas. E o que nós observamos é que a leptospira é quase omnipresente nesses solos e água. Está presente em quase todas as regiões da comunidade onde tem terra e água. 33% das amostras de água e 31% das amostras de solo estão contaminadas com a bactéria patogênica para a leptospira. Agora, isso é interessante. A, a concentração dessa leptospira ela é baixa, o que significa que ela está morrendo rapidamente após a eliminação dos roedores, né? Porque esses roedores estão eliminando leptospira em elevadas densidades, então a gente encontra essa leptospira no solo e na água, mas a densidade é baixa. Esse clone que a gente encontrou no solo e na água é o mesmo clone que está presente em ratos e em pacientes de leptospirose. Então, o ciclo fecha bem direitinho, né? O rato norvégico excreta essa variante de leptospira que contamina o solo e na água, que infecta as pessoas e elas adoecem. E é interessante que esse clone específico, no qual a gente fez alguns estudos em laboratório, ele tem capacidade de sobrevida curta de uma semana a 2 semanas em solo, né? Então isso é interessante porque a gente já percebe que se a gente faz alguma modificação na população de roedores, em teoria, até 1, 2 semanas depois, a gente poderia ver uma redução da contaminação ambiental. Na teoria, na prática a gente nunca conseguiu testar isso. O que outros padrões a gente observou em termos ambientais da contaminação da leptospira? Nós observamos que períodos de chuva tem maior proporção de áreas contaminadas e tem maior contaminação, maior concentração. Então, tem mais lugares contaminados e a contaminação é mais elevada, é maior. Significa que tem mais leptospira nesses lugares. E por quê? Aparentemente, esse período de chuva tem a capacidade de lavar esse solo e essa água, né? E concentrar em locais específicos. Nós também observamos que a água de esgoto ela tem maior prevalência, maior positividade, né, das amostras contaminadas por leptospira patogênica, maior concentração também, quando comparada com água empoçada. E o mesmo padrão nós observamos para as partes baixas dos vales, das quebradas, né? Então, quanto mais baixo, nós observamos maior concentração e maior número de amostras positivas. E nós observamos, através de um padrão geográfico, que quanto maior a proximidade aos córregos abertos, né, maior a chance de uma amostra no solo ser positiva, significando que esses córregos, eles concentram a leptospira e ele tem a capacidade também de contaminar os ambientes ao redor deles, né? Esse é um padrão bem específico, muito importante, que vou retomar um pouquinho mais na frente. Pronto, então a gente já falou sobre roedores, fizemos um sumário sobre contaminação ambiental, e agora eu vou fazer um sumário sobre essa relação ambiental e de roedores
na transmissão em humanos, né? Vocês pensem nessas comunidades, são comunidades muito vulneráveis. Esse senhor aqui está indicando o nível de alagamento, onde sua casa sofre cada vez que chove lá. Então, você pensa que de 4 a 6 vezes por ano, essa casa é alagada por, por águas que são contaminadas com esse córrego. Então, você imagina o nível de exposição, né? E esses ambientes têm uma elevada densidade de roedores e uma elevada excreção, como a gente falou antes. Então, o que que a gente vê nessas comunidades em termos de epidemiologia nos residentes? Entre 8 a 15% dessas pessoas têm anticorpos que indicam a exposição à bactéria Leptospira. A taxa de infecção dessas pessoas é de 2 a 8 pessoas a cada 100 por cada 6 meses. Então, a cada 6 meses, de 2 a 8%, e essa variação depende da quantidade de chuva que teve no período, ela é infectada. Então, a transmissão é muito frequente. E o que a gente vê nos hospitais é só na pontinha daquelas pessoas que se infectam, são aquelas que adoecem. Mas a transmissão na comunidade é muito frequente. Qual é o padrão dessas pessoas que se infectam? São principalmente homens adultos, né? E aqui tem uma questão grande de comportamental, né? Em geral, homens têm maior exposição de risco, né? São menos cuidadosos em termos de como eles se expõem esses ambientes, mas também existe uma pressão social para que eles façam algumas atividades que são importantes para a comunidade e que colocam eles em risco. Por exemplo, eles são as pessoas designadas para fazer o limpamento dessas áreas, para evitar o entupimento dos esgotos e diminuir o alagamento, né? Agora, isso não significa que crianças e mulheres não são expostas. Elas também são expostas, mas em menor proporção. Nós sabemos que pessoas mais pobres também se infectam com mais frequência. As pessoas que moram perto de áreas de alagamento e que têm maior precipitação de alagamento estão mais expostas, né? Obviamente, alagamento e o lugar onde eles moram são variáveis que estão muito correlacionadas, né? Porque alagamento está direcionado aos fundos desses vales. Então, essa baixa elevação e a distância dos esgotos também está associada com maior risco de transmissão. E além do alagamento, essas áreas com maior infecção por roedores também estão associadas, o que a gente chama de forma estatística independente, né? Então, os roedores, para além da contaminação, os roedores, a presença de roedores necessárias também contribui na transmissão de leptospira para essas pessoas, né? Fatores como conhecimentos, atitudes e práticas são importantes, né? Então, existe também uma capacidade e uma possibilidade de fazer intervenções voltadas para conhecimentos, atitudes e práticas, e especialmente práticas de contato com esgoto, água, legamento e lama, tem sido associada com maior transmissão. Então, isso já nos dá um panorama de quais seriam as possíveis intervenções que a gente poderia exercer nessas comunidades. Por exemplo, poderíamos, para evitar exposição para alagamentos e precipitações, poderíamos gerar um sistema mais efetivo de alertas, de indicações de área de risco. Para infestação por roedores, estratégias de manejo mais efetivas, né? Para indicadores de pobreza, melhorias sociais, como que a gente tem, programa Bolsa Família, etc., para essas áreas específica. Mas a gente precisa também intervenções, intervenções estruturais de saneamento, de educação, de participação comunitária, para poder mudar os determinantes que afetam essas pessoas que estão fora do controle delas, né? Essas pessoas não têm como fazer intervenções de esgotamento. Isso é um papel do Estado. Fazendo também um pequeno parêntese, um percurso, esses roedores não só são importantes na transmissão da leptospirose, mas eles também transmitem uma diversidade de outros patógenos. Por exemplo, são responsáveis por transmitir o vírus Seul. 32% das pessoas, dos roedores nessa área são positivos para o vírus Seul. E 14% das pessoas também são positivos. O vírus Seul é um vírus que se transmite através da urina de rato, quando ele evapora e ele é montado em partículas de vapor e de poeira e as pessoas aspiram isso, né? Enquanto nós não temos muitos quadros clínicos na Sudamérica, é um quadro muito importante na Ásia e a gente tem medo da emergência desse patógeno no Brasil. Nós também temos presença de Bartonella, que é uma transmissão associada à presença de ectoparasita, como pulgas e garrapatas, né? 20% desses ratos também são contaminados, estão infectados por Bartonella.
esses roedores excretam nas suas fezes também Escherichia coli, mais de 70% deles excretam Escherichia coli e 30% deles excretam variações de Escherichia coli que estão associadas com diarreias, que afetam principalmente crianças. Além disso, eles transmitem uma série de outros elementos, né, que causam diarreias e problemas gastrointestinais, como tronchiloides, nipostróngilos, angiostrôngilos, imunolepsis, tricura, eh, enfim, imunolepsis, toxocara, ascaris, etc. Uma série enorme de patógenos, de parasitas. E a gente tem que tem que pensar no problema de roedores como um problema que vai aumentar com o tempo. Por quê? Esse estudo que foi publicado esse ano, em uma revista bem importante, ele mostra que a densidade dos ratos está associada com mudanças climáticas, com aquecimento global. E cidades com maior taxa de aquecimento global têm experimentado, têm experimentado maiores densidades de ratos. Então, o que a gente espera? Com a mudança climática, esperamos um aumento da temperatura, especialmente também com as mudanças ambientais, onde a gente está retirando o verde das cidades, nós vamos ter maior temperatura nas cidades, maior densidade de ratos, e não só maior densidade de ratos, também a gente espera maior transmissão de leptospira, porque vai gerar ambientes que são é, mais, mais são mais apropriados para a sobrevida da leptospira do ambiente também, além do aumento da densidade de ratos. Pronto, vamos pensar agora um pouquinho. Deixa eu ver como estou de tempo. Eu acho que tem. Ok. Acho que estou relativamente bem. Quando esteja chegando nos 40, me avisa, por favor, Paulo. Então, que intervenções podemos focar e qual é a nossa experiência em relação a isso, né? O primeiro que a gente pensou foi manejo de roedores. Uma de nossos aprendizados mais importantes em Salvador é que rodenticida não é efetivo. A gente tem avaliado durante vários anos a avaliação de rodenticida e ela não tem efetividade de meio e longo prazo. Estudos em São Paulo mostram efetividade de curto prazo, mas a meio e longo prazo ela não é efetiva, né? Elas não são capazes de alterar as características demográficas do rato norvégico, né? As taxas de natalidade, a densidade, etc. Agora, sim que o que a gente tem observado através do padrão genético é que é capaz de diminuir a curto prazo a população, né? Mostrando que existe uma endogamia, né? Nessas populações. Mas o que acontece? Essas populações se regeneram muito rapidamente, né? Com indivíduos remanescentes da população que não foram que não foram afetados pelo rodenticida. Então, a gente não tem um papel da migração dos animais de fora, mas basicamente essas populações conseguiram chegar a densidades similares às prévias muito rapidamente, a partir dos indivíduos remanescentes necessários. O que temos observado, que tem funcionado, são mudanças estruturais que mudam a capacidade do ambiente de suportar essa população de roedores. Então, por exemplo, obras estruturais de saneamento básico têm mudado a densidade de ratos a médio e longo prazo. Isso é importante porque isso não só diminui a capacidade de ratos, mas também gera uma estrutura que aumenta a qualidade de vida e diminui a transmissão de leptospirose, a gente vai ver na frente. E não só de leptospirose, mas de vários outros aspectos da área da saúde, né? Porque imagina o problema de morar com esses córregos, nesses espaços. Esse é um estudo onde a gente mostrou, e nós mostramos solo de áreas do córregos fechadas e ambientes, e abertas. E nós observamos que existe uma diminuição de até 80% na positividade de amostras contaminadas em áreas de solo que estão próximas de córregos fechados. Quando o córrego está aberto, ele tem uma chance muito maior de contaminar o solo e expor as pessoas. Quando o córrego está fechado, aqui já vemos após a intervenção na figura A, né, a taxa de positividade é 80% menor de leptospira patogênica nessa região. Então, a importância de não deixar diminuir a exposição dessa contaminação ambiental necessária. Então,
obras estruturais não só diminuem a densidade de roedores, mas também diminuem a exposição, a contaminação ambiental e a exposição às pessoas. E a partir desse processo, nós temos começado a desenvolver estudos epidemiológicos para testar isso em humanos. Então, por exemplo, temos um estudo que está sendo em andamento, onde avaliamos áreas antes do saneamento e depois do saneamento, e junto com atividades de engajamento e educação. E o que nós temos observado é que nessas áreas com estrutura de saneamento, que temos sofrido mudanças estruturais, mais campanhas de engajamento e educação, uma diminuição de 32% na redução de roedores, e os estudos preliminares indicam uma diminuição na taxa de infecção de 40% aproximadamente para as pessoas. Mas esses dados ainda não são significativos, não estamos estatisticamente falando, são dados que estão ainda em andamento e nós temos ainda mais um ano e meio para fechar esse estudo. Estamos avaliando também a contaminação ambiental, mas nós não temos os dados ainda sobre isso. Outra questão, outro ponto interessante é o papel da biodiversidade dessa região. Então, quando existe uma tensão para sempre pavimentar, diminuir as regiões, construir mais, né? Nós estamos fazendo um estudo financiado pela União Europeia sobre o papel das áreas remanescentes na cidade e o papel da biodiversidade na prevenção da transmissão de leptospirose. E o que nós temos observado é uma relação contrária. Áreas com maior biodiversidade têm maior taxa, por exemplo, de sariguê, que é o de Delphis, e isso está associado com menor taxa de ratos. Enquanto que áreas que têm menor biodiversidade, menor quantidade de áreas verdes, têm menor quantidade de sariguê e menor presença de ratos. E nós estamos fazendo alguns estudos ecológicos sobre isso, e acho que eu tirei o slide. Então, temos observado eventos de predação, tanto de corujas quanto de delfins, nos ratos. Então, falando um pouquinho sobre a importância da manutenção desses espaços verdes na comunidade como estratégia de prevenção da leptospirose também, além de vários outros benefícios que tem na manutenção da biodiversidade nas regiões urbanas. O outro componente que é fundamental para a gente é o trabalho de engajamento. E a gente faz isso através de grupos e impulsores comunitários, que são estratégias que desenvolvimos em Salvador, trabalhando com a comunidade, e nos quais nós temos avaliado como esse trabalho no qual a gente faz estratégias de educação popular em saúde na periferia, que são estratégias co-construídas com os residentes. Então, a gente faz um plano de educação construído juntos com a população. Eles têm se mostrado eficientes no aumento do conhecimento de problemas de saúde ambiental e da leptospirose. Então, são muito importantes para evitar aquelas exposições que a gente falou mais no cedo no trabalho, são de risco na prevenção, né? Então, nós temos trabalhado temas como são saúde e prevenção de doenças zoonóticas, esgoto e lixo, desastres naturais, né? E temos observado um aumento no conhecimento e na percepção de risco das pessoas que participam do processo. A gente faz isso também junto com abordagens flexíveis e participativas, onde nós temos grande participação dos jovens nessa comunidade, né? E a gente não trabalha só com leptodoenças zoonóticas, mas para poder trabalhar com essas doenças, nós temos que escutar quais são as prioridades da comunidade. Então, existe uma série de outras atividades que são importantes para a comunidade e que nós colaboramos para, assim, poder trabalhar mudanças sociais e ambientais em conjunto. E que não seja só para lepto ou para questões de esgotamento, mas para um leque maior de desfechos de saúde, incluindo saúde mental, qualidade de vida, diminuição da violência, etc. Então, temos aulas de redação, esquenta Enem, curso de informática, temos atividade que tem mapeamento colaborativo, uma série de cursos, inclusive cursos de inglês, inclusão sociodigital, troca de saberes, né? Uma série de atividades que fomentam a mobilização e o trabalho em conjunto com a comunidade. Também fazemos trabalho de intervenções artísticas, por exemplo, essa se chama Invadindo Salvador, a periferia em todos os cantos, onde a gente faz expressões artísticas, os jovens das comunidades fazem intervenções artísticas em diferentes áreas da cidade e levam o movimento cultural gerado na comunidade para fora. Isso traz visibilidade da comunidade e aumenta a chance dessas comunidades depois ter uma visibilidade maior e captação de fundos para intervenções lá.
Então, por exemplo, nós temos uma grande inclusão de redes sociais e temos desenvolvido um aplicativo junto com jovens, onde mapeamos não só as deficiências estruturais, presença de ratos, esgotamentos, etc., mas também os pontos positivos da comunidade, e não só que a comunidade como áreas de risco, mas também como áreas de potencialidades. E a partir disso, a gente tem capacidade de ir e negociar com as agências, a Limpurb, o Senam, né? São agências de limpeza urbana, de, de Secretaria Municipal de Saúde, Sustentabilidade, Desenvolvimento Urbano, e a gente tem conseguido obras específicas para mudanças dos problemas estruturais da comunidade, né? Então, isso tem sido fundamental para a mudança do ambiente, e isso afetar depois a questão de roedores, de transmissão de elétrons e outra série de problemas. Intervenções que a gente tem feito junto com essas instituições tem a ver com cobertura de esgotos, a revitalização do níquel, de sempre vivo, botas fora das áreas, feiras de saúde, intervenções artísticas, áreas de práticas de esportes, hortas e cozinhas comunitárias, um memorial da comunidade, onde a gente resgatou práticas ancestrais, inclusive de cuidado da vegetação, questões de religião de matriz africana e a importância disso com a questão do meio ambiente, né? E hemos gerado espaços que a gente chama de eco-social hubs, né? São espaços de excursão para a melhoria da comunidade. Então, finalizando aqui, o que a gente chega como mensagem para casa? Que a gente precisa de intervenções integradas que foquem em prover direitos cidadãos nas periferias, com participação comunitária. A gente sabe que o controle de corredores baseado em alfabeticida não é eficiente, que a gente precisa de mudanças estruturais, especialmente esgotamento, que diminui a infestação e a contaminação ambiental. A gente precisa de melhorias ambientais que aumentem a biodiversidade, porque são promissoras e também aumentam a qualidade de vida em vários outros fatores, né? Além disso, a gente precisa de campanhas educativas voltadas para a saúde e ambiente, doenças zoonóticas, para melhorar o conhecimento, atitudes e práticas na prevenção das doenças, né? E tudo isso tem que ser feito com participação dos residentes das comunidades, né? Em todos os processos. E considerando as prioridades dos residentes, não só aquilo que, não de uma forma vertical, com aquela prioridade que a gente tem, mas que para ela ele sobrecarrega as comunidades, sendo de uma forma horizontal e integrada. Sendo assim, eu quero agradecer uma série enorme de parceiros, um trabalho que inclui centenas de pessoas, dezenas de instituições, muito financiamento nacional e de fora, né? E que estou representando nesse momento. Então, aqui algumas pessoas do grupo, e muito obrigado, muitas graças pela escuta. Espero não ter corrido demais, e espero que tenha se entendido. Fico aberto para perguntas e dúvidas também, ou trocar ideias de outras experiências. Ah, ok. Obrigado, Federico, Maravilha. pela excelente exposição aí. E como nós colocamos no chat, não deu tempo de eu falar durante a minha apresentação, que houve um problema, a gente vai abrir para as perguntas agora, que o professor Federico tem um compromisso, então a gente inverteu a ordem hoje aí. Depois a gente continua a segunda. Tudo bem. Tem algumas questões que foram trazidas aqui, Paulo. Coloca aí. Tá. Também queria agradecer e parabenizar o Federico pela excelente exposição, riqueza de conteúdo. A Lúcia Feltrin, da Divisão de Vigilância de Zoonoses de Valinhos, aqui no interior de São Paulo, ela pede para o Federico comentar sobre a subnotificação da leptospirose em humanos, animais domésticos e também animais de produção. E ela também solicita que comente sobre as tentativas inadequadas e sem o devido acompanhamento de ações de controle de roedores nas áreas urbanas. Ela pede para comentar sobre essas duas questões. Ok, muito obrigado às pessoas que fizeram as perguntas. Não lembrou do nome, né? Mas obrigado às duas pessoas. Vou começar falando sobre sua notificação e vou pedir depois para a Litsi me complementar, corrigir, adicionar, enfim. Ela, obviamente, ela do Ministério tem um olhar muito mais amplo em termos da vigilância a nível nacional. Então, a sua notificação é um dos principais problemas da leptospirose. E vou começar com o lado humano. Primeiro, porque nós temos uma pirâmide de transmissão. Temos um grupo grande de pessoas que se infectam.
desse grupo grande, vamos supor, de cada 100 pessoas, 10 manifestam sintomas mas são sintomas mais leves. Esses sintomas quase nunca são identificados nas unidades de saúde básica. Por quê? Porque a gente tem falta de um diagnóstico laboratorial apropriado, a gente está precisando de um diagnóstico até rápido lá, e os que existem não têm uma boa sensibilidade e especificidade, mas existem alguns que poderiam ajudar, e acho que o Ministério aí também tem um papel nisso. E os médicos, eles têm muita pouca sensibilidade também. Inclusive, a gente vai publicar um trabalho agora mostrando que os médicos têm quando a gente fez um estudo dando três casos, um mais geral, um intermediário e um bem específico, clínicos, né, casos clínicos. A gente observou que os médicos nunca suspeitam leptospirose nos casos gerais, quase nunca suspeitam nos casos intermediários, e mesmo quando leptospirose está escrito assim na testa do paciente, ainda assim é a terceira, quarta escolha. Então o que acontece? Essa subnotificação essa identificação tardia leva a uma subnotificação e leva a uma identificação tardia dos pacientes que aumenta a letalidade. Então, aí as principais barreiras são conhecimento da população para poder explicar as reposições, conhecimento dos médicos, maior treinamento para os médicos para estar sensíveis para esse assunto, para a leptospirose, e melhoria do sistema dos testes diagnósticos, que isso é uma questão internacional, mas que também pode ser melhorado a nível nacional também. Se isso é ruim para humanos, imagina para animais, né? Para animais, a gente quase não tem um sistema de diagnóstico de animais domésticos, silvestres e de produção. Existem alguns dados, estudos, algumas instituições que fazem trabalhos, mas a nível nacional, regional, esses dados são muito imperfeitos, né? Não sei se, Liz, se você quer me complementar nessa primeira pergunta. Não, acho que é isso mesmo, né? A principal dificuldade mesmo é na hora da suspeição, né? Porque a leptospirose, ela tem um grande leque aí de sinais e sintomas que dificultam mesmo a suspeição, né, do paciente, principalmente quando o caso é leve, né? Então a gente detecta muito mais os casos graves, de fato. Obrigado, Leite. Sim, obrigado por isso que eu falei, né, sobre a diversidade de sintomas. Então, realmente, existe uma dificuldade, a falta de conhecimento, mas também uma complexidade, porque nossa mente nós temos tantas doenças, né, enfim, sempre tem vários possíveis candidatos para esses quadros clínicos mais gerais. O segundo ponto que eu entendi como tentativas de intervenções que muitas vezes não são bem sucedidas, especialmente no gerenciamento, no manejo de roedores. Existe uma dificuldade, acho que existe primeiro, existe uma tradição, um paradigma de que o controle de roedores é eficiente para transmissão de controle de doenças zoonóticas. E o que a gente tem observado a nível global é que a literatura existente, inclusive não só para lepto, para quase todas as doenças, é muito fraca. Então, não é que diminuindo a quantidade de roedores a gente não consiga fazer uma prevenção, mas quase que não existe evidência. E isso é porque, em geral, existe muita complexidade na dinâmica de transmissão de roedores, né? Com certeza, para lepto, e as estratégias tradicionalmente usadas, que são eh, baseadas em rodenticidas, né, e que muitas vezes são usadas como método paliativo, especialmente em comunidades, né, urbanas desfavorecidas, favelas. Então, o que acontece? Você tem situações terríveis nessas comunidades, as pessoas, os residentes fazem reclamações, ou tem um aumento no número de casos, e o que é feito é um controle com rodenticida, que é uma atividade paliativa. Então, a gente já tem observado isso e tem trabalhando muito na linha de cada vez mais. Tem que continuar, tem que fazer o manejo de roedores, incluindo o rodenticida, mas sozinho não funciona. Isso não é eficiente para a leptospirose. Tem que estar acompanhado de mudanças estruturais. Então, acho que essa é a grande mensagem, né, que você falou. E existe um lobby muito grande das indústrias do rodenticida a nível global para manter isso, né, não só para lepto, mas para outras doenças, né? E o que a gente necessita melhorar é o ambiente.
e as condições sociais dessas pessoas, né? E o rodenticida só pontualmente para quando a gente está fazendo isso, mas o que a gente tem que mudar é o ambiente e as condições das pessoas. Desculpa se me alonguei um pouquinho. Federico, e como é que é essa vigilância e o controle em Salvador? Você tem acesso a esses dados? Sim, então, o sistema nacional, vou deixar para a Lidse colocar Ah, depois. Em Salvador, nós temos uma vigilância ativa, que está relacionada ao produto de pesquisa. É uma vigilância semi-ativa, na verdade, onde nós temos pessoas, enfermeiras, né, e médicos, que estão nas principais unidades e hospitais de referência para doenças infecciosas, onde ativamente procuram com pessoas que chegam nesse lugar com sintomas moderados ou intermediários de leptospirose. E nós fazemos uma busca ativa desses pacientes nesses centros específicos, não na comunidade, mas nesses centros, e aceleramos o processo de identificação e diagnóstico. Então, com isso, nós temos uma capacidade de identificação dos pacientes um pouco maior que o sistema de vigilância nacional, que é uma vigilância obrigatória, mas ela é passiva. Significa que ela depende do médico reportar, não tem pessoas fazendo essa busca ativa dessas pessoas, né? Então, o que a gente tem observado através disso está relacionado à primeira pergunta, que é uma subnotificação muito grande do sistema passivo, porque quando a gente coloca uma energia maior na detecção desses casos, nós temos uma identificação do número maior, até 2 ou 3 vezes mais, até 2 vezes mais de número de casos. legal, obrigado. Gladson, Tamara, tem mais alguma questão aí que vocês observaram? Não, nenhuma questão. Tem o Avelino Carvalho, ele traz alguns comentários aqui, não são perguntas, né, falando sobre a necessidade de conhecimento melhor de sintomas, a necessidade de encaminhamento correto para a realização de exames no tempo oportuno. Também vai na linha de que existe uma certa subnotificação, enfim, são só comentários, né? Não tem mais nenhuma questão aqui. Uhum. Eu hoje não foquei tanto na parte clínica, de vigilância, porque foquei É, mais na parte de transmissão e prevenção. Mas com certeza a Litsi vai complementar e as apresentações dela sempre são ótimas. Ok. maravilha. Bom, sendo assim, eu me despeço. Eu tenho outro compromisso. Peço desculpas novamente por não poder ficar até o final. Qualquer dúvida, fico à disposição. Pode me contatar via e-mail. Somos um grupo muito acessível. Nós realizamos muitos treinamentos sobre leptospirose. Recebemos pessoas de fora do país e do país para fazer treinamentos aqui. Então, quem estiver interessado, fique à vontade de entrar em contato. Ok. Tá. Obrigado aí, Federico, mais uma vez pela participação e pela excelente exposição. E se houver alguma questão futuramente, a gente pode encaminhar para vocês. Mara, Obrigado. Gladson, quer fazer algum comentário aí? Não, nenhuma questão. Obrigado, Tá. Federico. Excelente exposição. Muito, contribuiu muito com a questão da leptospirose. Muito obrigado. Obrigado a vocês Tá pelo bom. convite. Tá Tchau, bom. tchau. Obrigado, Federico. Tchau, tchau. É. Então, continuando aí a segunda palestra, vai ser sobre vigilância, prevenção e controle da leptospirose no Brasil, né? Com a Lídice Ximenes Fonseca. A Lídice possui graduação em Medicina Veterinária pela União Pioneira de Integração Social, tem mestrado em Saúde Coletiva pela Universidade de Brasília, na linha de pesquisa de epidemiologia, com experiência em vigilância epidemiológica e zoonose. Tem especialização em avaliação de saúde pela Fiocruz, tem participação em livro publicado, vários artigos publicados em revistas e congresso, e resumo também. Lídice, em nome da comissão aí, mais uma vez a gente agradece a sua participação no ciclo e desejamos boa palestra. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar falando com vocês agora, tá? Bom, então vou falar um pouquinho sobre a vigilância, né, prevenção e controle da leptospirose no Brasil. Então eu vou trazer um pouquinho para vocês dos aspectos clínicos, vou falar sobre o tratamento, prevenção e controle. Opa.
Mas antes eu acho que eu gosto de pensar na leptospirose como uma linha do tempo mesmo, sabe? A gente tem a exposição, né, que é o contato da bactéria e a penetração no corpo. A gente tem um período de incubação que dura de 1 a 30 dias, né? Geralmente a gente tem uma média aí do período de incubação de 7 a 14 dias para começar a iniciar os sintomas, né? E a evolução da doença, ela depende muito da gravidade, da, da imunidade do paciente, né, do hospedeiro, no caso. E a prevenção e controle, ela está dentro aí focada na epidemiologia da doença, né, na vigilância epidemiológica da doença. Então, falando um pouquinho sobre a exposição, né, como o Federico bem falou anteriormente, os reservatórios, né, tanto animais de produção, animais domésticos e principalmente roedores, né, eles liberam a leptospira pela urina no ambiente, né, e aí a gente tem no ambiente alguns fatores que aumentam a persistência da bactéria, como a temperatura, o pH neutro, a umidade, né, e a chuva, ela ajuda nessa persistência e na dispersão da bactéria no ambiente, né, no solo. Então, favorece a infecção, né, principalmente de roedores através de solo e água. A gente sabe que a leptospirose, ela tem um fator ela é multifatorial, né? E principalmente nas áreas urbanas, com chuva, com aglomeração desordenada, com condições de habitação, saneamento, infraestrutura, ela acaba aumentando, né? Então a gente tem dois tipos de exposição, né? A gente tem a transmissão direta, que é o contato né, do contato da pessoa diretamente com a urina desse roedor ou de qualquer outro animal que possa infectar, né? E a transmissão indireta, que é o contato com água, solo contaminado por principalmente urina de roedores. Né? Então, a partir desse contato, a gente tem aí de 1 a 30 dias para iniciar os sintomas, né? Que é o período de incubação, que dura cerca, em média, 7 a 14 dias. Então, a bactéria penetra pela pele, chega no vaso sanguíneo, ela causa uma multiplicação e uma lesão no endotélio, causando uma vasculite generalizada, né? E aí sim começam os sinais e sintomas. Então, a leptospira, a partir do momento que ela penetra no corpo, ela chega na corrente sanguínea e chega, né, nos tecidos, ela começa a causar danos em qualquer tecido onde ela se encontre. Por isso que é muito difícil, no início dos sintomas, já ter um diagnóstico e uma suspeição, né? Justamente porque a bactéria ela vai para qualquer tecido do corpo. Então, ela pode causar desde início com dor de cabeça, dor no corpo, aquela famosa dor na panturrilha, né? Que a bactéria ela tem uma predileção pelo músculo gastrocnêmio que ela acaba indo bastante para esse músculo, né, sendo guiada, orientada para lá e causa uma dor muito característica da leptospirose e muito intensa, que chega a doer a partir do momento que você se apertar a panturrilha, né, do paciente, ele sente muita dor. Né? Então, em qualquer tecido, qualquer órgão que a bactéria chegar, ela vai acabar causando uma vasculite, causando uma inflamação, e os sinais e sintomas são variados. Então, no início, né, a partir depois aí dos 5 a 14 dias médio, né, do período de incubação, começam os sintomas. Então, começa com uma febre a partir de 38 graus, uma lombalgia muito grande, uma dor na panturrilha, né? E essa febre, ela acontece principalmente, ela começa já na primeira semana, né? E a primeira semana é a semana que a gente fala que é a leptospiremia, né? Onde a bactéria ela está se multiplicando no sangue, que é a fase precoce da doença. Então, a partir da segunda semana,
a gente já começa a ver aí uma produção de anticorpos, né, causando e a leptospirura, então ela já começa a eliminar um pouquinho da bactéria pela urina, né, e a gente considera a partir da segunda semana a fase tardia. Então, a pessoa, né, pode ter uma sufusão conjuntival causada justamente por essa vasculite, né, então causa inflamação dos vasinhos ali da região ocular, e acaba acontecendo extravasamento de líquido, né, um pouquinho de sangue. Já começa com sinais de insuficiência renal, pode gerar hemorragias, a famosa icterícia da leptospirose, né, que é uma icterícia rubínica, uma icterícia que o paciente não fica aquele amarelo citrino, ele fica mais laranjado, justamente por conta desse extravasamento de sangue, né, com os tecidos. Então, a gente acaba vendo a pele mais alaranjada por conta desse líquido com sangue extravasando junto com a bilirrubina, tá? É, tem alguns sinais alertas de gravidade, né? Principalmente tosse, dispneia, que são sinais que mostram para a gente já um comprometimento pulmonar, né, da leptospirose, e esse geralmente é uma das grandes causas de óbito. Tem alteração do nível de consciência, hipotensão, né? E a partir daí, a partir da segunda semana, começa a eliminação pela urina, né? Então, a evolução da doença, ela depende muito da gravidade dos sintomas do paciente, né? E para isso, para que a gente consiga reverter um pouco a gravidade, o tratamento, ele deve ser realizado a partir do uso de antibiótico e deve ser iniciado já no momento da suspeita, sem precisar aguardar os resultados laboratoriais. Então, suspeitou de leptospirose, já inicia o tratamento com antibiótico, né? E se o paciente estiver na primeira semana, aquela semana onde a gente tem a bactéria ainda se multiplicando no sangue, a gente tem sinais e sintomas mais a menos, né, que é a fase precoce, já inicia com o tratamento ambulatorial com doxiciclina e amoxicilina. Se o paciente estiver na fase tardia, né, ele já deve ser internado e iniciar o tratamento com penicilina cristalina, penicilina G, cristalina, ampicilina, ceftriaxona, cefotaxima, tá? Então, a gente tem alguns dados sobre óbitos por leptospirose, a gente entende que 70% dos óbitos receberam assistência médica, 11% dos óbitos tiveram o diagnóstico após a necrópsia, né? E 88% ocorreu em hospital e 11% ocorreu em outros estabelecimentos de saúde. Então, a gente tem uma taxa de hospitalização dos casos em geral de 70%, né? E a gente vê que os óbitos, em geral, receberam assistência médica e ocorreram em estabelecimento hospitalar, né? Então, os casos eles já chegam graves, eles conseguem ir para o atendimento hospitalar. Então, o caso grave que vai ao óbito, geralmente é o óbito, né, diagnosticado, ocorre por septicemia, insuficiência respiratória, hemorragia de outros locais das vias respiratórias, choque hipovolêmico, insuficiência renal e choque cardiogênico. Então, dito isso, esse resuminho, né, um pouquinho sobre a leptospirose em geral, falar um pouquinho da prevenção e controle, né, que está muito ligada à exposição, porque a gente previne a partir da, da a partir de evitar o contato da bactéria, né, com o corpo. Então, em relação à vigilância, a notificação da leptospirose é obrigatória, né? É de notificação imediata para o município. Então, o município, se um hospital recebe um paciente que suspeita de leptospirose, ele tem que notificar ao município imediatamente, em 24 horas, tá? A gente tem a definição de caso suspeito, e nessa definição a gente tem dois critérios.
O primeiro critério, ele fala de uma doença mais branda, né? Que é uma doença principalmente já ainda ali na primeira semana, no início, né? Bem no iniciozinho dos sintomas. Então, o primeiro critério da definição de caso suspeito, ele fala sobre um indivíduo com febre, cefaleia e mialgia, que teve antecedente epidemiológico sugestivo nos 30 dias anteriores, que isso aqui é referente ao período de incubação, né? Então, que teve antecedente epidemiológico nos 30 dias anteriores à data do início dos sintomas, né? E ou um vínculo epidemiológico com um caso confirmado por critério laboratorial. Então, o meu primeiro critério de definição de caso suspeito é: o indivíduo, a pessoa tem que ter febre, cefaleia, mialgia e o contato com uma exposição a uma situação de risco. Teve enchente, teve contato com enchente, febre, cefaleia e mialgia, é suspeito de leptospirose. Teve contato com um roedor, com urina de roedor, com um ambiente propício ali a muitos roedores, então, e teve febre, cefaleia e mialgia, então ele é suspeito de leptospirose. Já o segundo critério para a definição de caso suspeito já é um paciente a partir daquela segunda semana, que é a fase tardia, né? Que o paciente ele apresenta febre, cefaleia e mialgia, porém ele apresenta alguns sinais e sintomas mais graves de gravidade. Então é um indivíduo com febre, cefaleia e mialgia que apresentou pelo menos um dos seguintes sinais e sintomas: ou a sufusão conjuntival, que é aquele extravasamento, né, de líquido e hemácia, né, dos vasinhos sanguíneos ali oculares, sinais de insuficiência renal aguda, a icterícia ou aumento das bilirrubinas, né, ou algum outro fenômeno hemorrágico. Esse aumento de bilirrubina, ele é bem importante na leptospirose. A maioria, né, quase praticamente todos os pacientes de leptospirose, eles têm um aumento considerável de bilirrubina, né? Então, esse é um fato é um fator que ajuda muito na suspeição, né, dos casos, tá? Então, dito isso, a gente tem a primeira definição, que é um paciente com sinais e sintomas leves, com exposição. O segundo critério para definição de caso suspeito é o paciente com febre, cefaleia e mialgia, mais sinais e sintomas, né, de gravidade. Então, a partir daí, a gente tem a confirmação do caso suspeito pelo critério laboratorial. Então, o caso suspeito, estando um daqueles dois critérios, né, associados a um ou mais dos seguintes resultados de exame. Então, o caso suspeito com PCR indetectável, um caso suspeito com ELISA reagente, mais o teste de microaglutinação com titulação maior que 800, ou com aumento de 4 vezes entre duas amostras pareadas. Então, a gente tem aqui um resultado de MAT, para vocês verem um pouquinho, está tudo não reagente aqui, mas geralmente o resultado de MAT vem assim, esses aqui são os sorovares da leptospirose, e aí o resultado ele pode vir não reagente ou com o número da titulação, ele vem aqui 800, 100, 200, né? E o resultado de MAT, ele é presuntivo do sorovar. Então, ele aqui pode dar um resultado reagente para vários sorovares, né? E aí, o sorovar que tem a maior titulação, a gente acredita ser o sorovar que pode estar causando a doença, né? Então, ele é um resultado presuntivo que ajuda a gente a ter uma ideia de qual sorovar está causando a doença. Então, em resumo, né, para a gente confirmar um caso pelo critério laboratorial para a leptospirose, se a gente, por exemplo, colher uma amostra na primeira semana de sintomas, a gente consegue fazer PCR. Então, a gente pode confirmar ou não esse caso por PCR. Então, a gente confirma o caso se ele for detectável. Se o resultado da PCR der não detectável, não significa que a gente não tenha
não tenha um caso de leptospirose ali. A gente precisa realizar a sorologia. Então, o PCR, ele só confirma caso, ele não descarta, tá? Então, a sorologia, ela é feita em 2 etapas. A gente precisa fazer o ELISA, que é um exame basicamente de triagem. Se ele tiver, se a amostra coletada for a partir do 7º dia do início do sintoma, que já é aquela fase tardia, onde a gente tem a produção de anticorpos, né? E esse exame for não reagente, a gente consegue descartar o caso, ou se ele for reagente, a gente envia essa amostra reagente para fazer o mate e descobrir a titulação do sorovar, tá bom? Se vocês, eu sei que talvez é meio confuso o diagnóstico e por isso a gente pode conversar durante as dúvidas, tá bom? Mas eu quis trazer um pouquinho da dificuldade que é o diagnóstico da leptospirose, tá? É um pouquinho complicado mesmo. Bom, então a vigilância, ela tem alguns objetivos, né, que é reduzir a letalidade da doença, monitorar a ocorrência de casos e surtos e identificar os sorovários circulantes, né, e para a gente atender a esses objetivos, a gente faz uma coleta, análise e interpretação dos dados a partir da notificação dos casos, a partir do preenchimento da ficha de notificação e investigação, tá? Bom, então, para a gente, a partir do caso notificado, a gente confirma ou descarta esse suspeito. E para isso a gente precisa identificar o LPI, né? E o que significa identificar esse LPI? Né? A gente faz uma investigação de campo e uma inspeção ambiental, né? Para identificar o LPI. A gente faz faz uma visita, né, ao paciente, na casa do paciente, faz uma inspeção, vê se tem vestígios de roedor, vê se eles têm algum animal de produção, por exemplo, e se esse animal tem algum sinal ou sintoma de alguma doença, aborto, queda de fertilidade, né? Para a investigação da LPI também, a gente faz a buscativa de novos casos, identifica sorovários circulantes, né? Então, a investigação de todos os casos, né, gera uma inspeção ambiental para a identificação desse LPI. A gente precisa descobrir aonde a pessoa se infectou. Se foi no trabalho, se foi em casa, justamente para a gente fazer o direcionamento adequado de medidas de prevenção e controle. Então, se eu faço uma investigação, né, e descubro e vou até a residência né, do paciente e vejo que ali tem esgoto a céu aberto, tem roedor circulando, né, a gente visualiza, né, o roedor, visualiza fezes, urina, a gente precisa então fazer um direcionamento adequado, fazer o que for necessário para que esse paciente não se infecte de novo, né? Então, ali faz uma limpeza, tampa a caixa de esgoto, aplica algumas medidas ali de controle de roedor, né? Então, é para isso que a gente precisa identificar o LPI, além da gente conseguir ter uma noção de onde estão os casos, né? Onde eles se infectaram. Bom, então, a partir dessa investigação de LPI, a gente faz ação de prevenção, né? Dentro das ações de prevenção, a gente tem principalmente também o monitoramento do clima, né? Como a leptospirose é uma doença sazonal, a gente monitora o clima, então vai monitorando aí acontecimento de grandes volumes de chuva, né? Enchentes, inundações, alagamento. Né, dentro das ações de prevenção também tem o manejo do ambiente, né, limpeza de terrenos baldios, alteração da estrutura mesmo, de melhoramento ali do saneamento, além das ações de educação e saúde, que é informação para a população. Né? A gente comentou anteriormente sobre a notificação, e a gente comentou que as pessoas precisam entender, precisam saber e conhecer sobre a leptospirose,
né? Então, as ações de educação e saúde vêm para ajudar a gente nessa questão. Então, as ações de prevenção, elas estão justamente focadas nas situações de exposição, né, dos casos. Aqui a gente vê, né, principalmente exposição oriunda do trabalho, né, das pessoas, então, principalmente limpadores de fossa, trabalhadores de limpeza urbana, né, a gente precisa sempre trabalhar com essa população, trabalhar com esse perfil, né, de população, para que eles sejam empoderados sobre a leptospirose, para que evite a leptospirose. Então, aqui a gente indicaria, por exemplo, o uso de EPI, né, lixo sempre tampado, evitar acúmulo de entulho para evitar a aglomeração de roedores. Bom, então, para prevenção, a gente precisa ter algumas questões em mente, né? A gente precisa saber quem que pode adoecer. Então, as pessoas que estão expostas, né, à água, solo, lama, que podem estar contaminadas, as pessoas que tiveram contato direto com o roedor ou algum outro animal infectado. Quais são os sinais e sintomas, principalmente no início da doença? Né, a febre alta, a dor na panturrilha e a dor de cabeça são sinais muito característicos da leptospirose, assim como de outras doenças, né? Por isso que conhecer a exposição do paciente, o antecedente epidemiológico faz toda a diferença, né? Se ele teve contato com o roedor, onde ele mora, né? Se no local onde ele mora tem esgoto a céu aberto, se ele visualiza o roedor. Então, essas informações são muito preciosas para a suspeição dos casos, né? E se adoecer, o que fazer? Né, a gente precisa empoderar as pessoas, a gente precisa passar esse conhecimento dele, que se adoecer, ele tem que procurar atendimento médico assim que os sintomas iniciarem, né, e informar o médico sobre a exposição de risco para leptospirose, falar sobre o trabalho dele, onde ele mora, né, e se tem tratamento. Sim, tem tratamento e ele é realizado a partir do uso de antibióticos. E é importante começar o mais rápido possível na suspeita. Né? E a gente precisa saber de algumas questões também. Se pode tomar medicamento para prevenção. Então, a gente não indica, não tem indicação técnica, né, para esse medicamento para prevenção, que é a quimioprofilaxia que a gente chama, né? Então a gente não tem indicação técnica para realização de quimioprofilaxia em massa contra a leptospirose, né? Então, por exemplo, uma situação seria a gente está vendo ali uma inundação, né? Então vamos dar medicamento para todo mundo. Não, a gente não recomenda isso, né? A gente recomenda que o medicamento seja iniciado a partir do momento da suspeita, né? Tem algumas exceções que a gente discutiu bastante durante essa situação do Rio Grande do Sul, né? Que profissionais atuantes em resgate, né, de constante exposição, poderiam fazer essa quimioprofilaxia adotada de acordo com a decisão e fluxo de nível local, né, dependendo da disponibilidade de medicamento. Lembrando que a, a primeira escolha é tratar os pacientes doentes e depois fazer essa quimioprofilaxia, né? A prioridade são as pessoas doentes. Então, a gente tem essa nota técnica aqui de 2024, né, que ela reforça as estratégias de suspeição da leptospirose e diagnóstico e tratamento oportuno e esclarece sobre a quimioprofilaxia em cenários de desastres climáticos. Ela está disponível no site de AZ da leptospirose, que mais para frente eu passo o QR Code para vocês. Bom, em relação ao controle, né, da leptospirose, a gente falou muito com o Federico sobre o controle de roedor, né, e a gente tem algumas estratégias. A primeira é a antirratização, que é a redução da população de roedores, né, que a gente faz ali a utilização de sistemas de proteção física contra a entrada de roedores
em alguma área. Por exemplo, as armadilhas adesivas, colocação de ratoeira, instalação de gaiola para captura, né? E a antirratização com a redução de acessos. Então, a gente coloca barreira física para evitar a entrada de roedores nos estabelecimentos. Então, utilização de estrados para armazenamento, principalmente de grãos em alguns locais, né? Utilização de anteparo, vedação adequada de ralo e antirratização em relação ao saneamento de ambientes, né? São procedimentos que visam eliminar os possíveis locais de abrigo, fonte de água e de alimentos dos roedores. Então, são feitas a partir de limpeza de terreno, retirada de lixo, roçagem de grama e o controle químico, né? Que como o Federico falou, o controle químico sozinho não tem um efeito sobre a leptospirose, né? Então a gente precisa de um manejo integrado dos roedores urbanos, a gente precisa fazer as medidas corretivas no ambiente, fazer as medidas de eliminação do roedor e as medidas preventivas para que esse roedor não volte novamente no ambiente. Então, se for feito apenas o controle químico, geralmente a gente até causa o efeito contrário, né? Muitas vezes a gente tem a aplicação ali do controle químico, e aí diminui a população dos roedores, só que a gente não mudou nada no ambiente, então ele continua com abrigo, ele continua com água, e aí no momento que a gente diminui a população, eles acabam se multiplicando muito mais rápido, né? E a gente chama isso de um efeito bumerangue. Então, por isso que o manejo de roedor tem que ser integrado com outras medidas corretivas, principalmente no ambiente. Vamos falar um pouquinho sobre a situação epidemiológica da leptospirose. Né, a leptospirose, ela acontece principalmente nas regiões Sudeste e Sul. A região Sudeste, ela tem 31% dos casos confirmados, a região Sul tem 27% dos casos confirmados de leptospirose. Aqui a gente tem o número de casos notificados, confirmados e letalidade por ano de início de sintomas no Brasil. Então, a gente vê uma média de casos notificados de 16.568, né? Cerca de média de 3.248 casos confirmados, isso de 2014 a 2023, uma letalidade média de 9%. Né? Em 2024, a gente teve um aumento no número de casos notificados e de número de casos confirmados. Então, a gente teve em 2024 27.375 e 4.112 confirmados, com uma letalidade média de 8,7. A gente percebe aqui no gráfico que o número de casos notificados e confirmados de leptospirose, eles têm pouca flutuação, né? A gente consegue ver alguns períodos menores, maiores, mas eles sempre ficam entre 15.000 e 20.000 aqui. A gente percebe que no ano de 2020, 2021, que foram os anos pandêmicos, né? A gente percebeu uma diminuição de praticamente 50% dos casos, tanto notificados quanto confirmado, e um aumento da letalidade, que passou a 10,3% e 10,1%. Né? Então, se a nossa subnotificação já é grande, no período da pandemia ficou muito maior e os nossos casos agravaram muito mais e a gente teve uma letalidade bem maior. Aqui a gente tem a distribuição dos casos confirmados, né, de acordo com o mês de início de sintomas por região de residência dos pacientes. Então, a gente percebe que na região norte, aqui entre o mês de fevereiro e abril, a gente tem um pico do número de casos em março, que culmina justamente com o mês chuvoso deles, né, que inicia em fevereiro e vai terminando ali para abril e março, então é o mês das cheias dos rios. Na região nordeste, né, casa direitinho com o período chuvoso da região, né, então a gente tem um aumento de casos praticamente no meio do ano. Já na região sudeste e sul, elas têm um padrão bastante parecido, elas iniciam
né, inicia um aumento a partir de novembro, dezembro, no final do ano, com um pico no iniciozinho do ano, né, de acordo com o período chuvoso dessas duas regiões. Então, em relação ao perfil demográfico, né, a gente tem, em relação aos casos, mais de 80% são homens com idade de 20 a 49 anos, 79% dos casos sofrem hospitalização e 9%, e esses casos eles têm 9% de letalidade e aumenta em idosos. As situações de inundação aumentam o número de casos, né, assim como as exposições de risco. Então, local com sinal de roedor, em 57% dos casos, eles referem que moram ou presenciaram locais com sinais de roedor, 31% com criação de animais e 40% com água ou lama de enchente. E 54% dos casos residem em zona urbana. Então, a leptospirose, ela é praticamente urbana no país todo, mas a gente tem algumas regiões que têm um padrão mais diferenciado e um padrão mais rural da leptospirose, tá? É isso que eu tinha para falar. Aqui vocês têm o QR Code da página de saúde de A a Z da leptospirose, e lá vocês têm notas, informações, números de casos, tá bom? E aqui nosso e-mail e eu estou à disposição. Obrigado, Lídice, pela excelente exposição. O Gladys, você anotou alguma pergunta, Tamara? Não, até o momento não, Paulo, não tenho nenhuma pergunta anotada, mas É, eu gostaria já de adiantar e fazer uma pergunta, e já parabenizando a Lídice pela excelente exposição, uhum. tá? A respeito da questão da subnotificação, a que se dá nessa questão? Por que que a leptospirose ela é historicamente uma enfermidade sempre subnotificada? Assim como eu comentei no início, né, da apresentação, a leptospirose ela inicia com sinais e sintomas muito característicos de qualquer outra infecção, né? Então, na primeira semana ali, o paciente ele pode ter dengue, que é a grande notificação do nosso país, né? Então, ele pode ter dengue, ele pode ter zika, ele pode ter covid, ele pode ter várias outras doenças e que são muito mais faladas, muito mais conhecidas, que têm um impacto um pouco maior, principalmente talvez na mídia, né? E a gente está falando também da leptospirose, uma doença de pessoas mais vulneráveis, né? De pessoas que muitas vezes não têm condição de buscar um atendimento médico já no início do sintoma, né? Então, é por que que a gente notifica muito mais caso grave? Primeiro porque os sinais e sintomas são um pouco mais gritantes, né? Muito mais característicos da leptospirose. E outro porque, de fato, as pessoas vão buscar o atendimento quando elas já estão um pouco mais grave, né? Então, geralmente, se a pessoa está na primeira semana de sintoma, não foi buscar atendimento, ela curou, a gente nem ficou sabendo, ninguém ficou sabendo, né? E esse caso passou batido. Então, muitas vezes a gente fala que a gente tem uma parceria grande com a dengue, porque todos os nossos casos são notificados primeiro para dengue e depois para lepto, né? Então, essa subnotificação acho que é principalmente a dificuldade da suspeição, por conta desses sintomas variados, né? E pelo fato da questão da exposição ficar um pouco silenciada, né? Durante uma consulta, durante alguma coisa nesse sentido. Porque eu tenho certeza que se, né, chegar todo paciente lá, eu tive contato com rato, eu tive contato com enchente, com certeza os médicos iriam suspeitar muito mais fácil. Perfeito. Paulo, eu gostaria então já de emendar uma outra questão, né? Tem assim, então essa questão da subnotificação, geralmente é difícil desconfiar, né? Desconfia-se sempre de outras doenças,
sintomatologicamente poderiam ser assim assemelhadas, digamos assim, né? Então, a alta taxa de letalidade, você apresentou aí 9%, né? 9, 10% a média, também pode estar relacionada a essa questão, né? Com certeza. Da demora no diagnóstico, né? E agrava o Isso, quadro, a pessoa acaba vindo a óbito. exato. Sendo que é uma doença tratável, né? Se ela iniciar no início da doença, a gente teria uma letalidade muito menor. Pois é. Paulo, só tem um comentário aqui do Marco Aurélio. Ele comenta que nas visitas que fazem nas moradias dos munícipes, onde ele reside, o próximo onde ele mora, trabalha, eles percebem a total falta de conhecimento sobre leptospirose. Enfim, eu não tenho nenhuma questão aqui mais. Só esse comentário. Passo a bola para você aí, Paulo. Tamara também. Estou olhando aqui, também não tem mais nenhuma questão. Também não. Vários Mas, elogios, né? Vários é, parabéns, elogiando a exposição. são 14 cidades que estão participando, tem 4 estados, e tem um aluno de medicina do Paraguai que está participando também do evento, está parabenizando Legal. as palestras, todos estão elogiando. Bem, se não tiver mais nenhuma questão, a gente pode encerrar, né? Tudo bem? Então, Lídice, mais uma vez aí, então a gente quer agradecer, e se você quiser fazer algumas considerações finais, fique à vontade. Eu que agradeço e a gente está super à disposição. O e-mail está disponível para vocês, tá? Muito obrigada pelo convite. Legal, nós que agradecemos. Se tiver algumas perguntas, a gente encaminha assim. Gladson, tem É. algum? Agradecer a Lídice pela brilhante exposição, contribui bastante, né, com a vigilância referente à leptospirose, que é bastante importante. A gente sempre tem que avançar muito nessa questão, né? Historicamente, a gente sabe que é uma doença de subnotificação muito atrelada à baixa renda, carência de infraestrutura, enfim, e muito tem que se avançar, né? A gente que milita, que trabalha com isso aí já há algumas décadas, sabe que quanto mais avança, mais é necessário ainda, né? Tem essa parte, a parte da vigilância, prevenção e controle, a parte de diagnóstico, enfim. Então, esse tipo de fórum sempre vai contribuir bastante com a gente, né? Agradecer e convidar o nosso público para que esteja presente aqui no nosso próximo evento e também agradecer a presença de todos aqui. Legal. Tamara, quiser fazer algumas considerações? Eu agradeço também a Lídice pela palestra, pela exposição. Muito obrigada pela contribuição aí para o nosso evento. Agradecer o pessoal que participou, perguntou, elogiou, comentou. E muito obrigada a todos. Bom, então a gente mais uma vez reforça aí o convite para a palestra dia 27/8, né, o mês que vem. Será sobre educação, informação e comunicação em saúde. E agradecer então a participação de todos aí e até o mês que vem. Obrigado a todos. Obrigada, gente. Boa Muito semana para todos. obrigado. Obrigado, Boa Adolfo, semana. também aí, pessoal da equipe que tem ajudado nós aí, a participação do evento, tá bom? Boa Obrigada. tarde aí.